pessoal, boa noite a todos. Estou eu aqui de novo. E hoje eu vim falar de um assunto também muito polêmico, mas é um assunto muito importante, né? Por onde começar? A nossa lista de convidados. Então, a lista de convidados, ela implica em decisões muito importantes, né? E aí eu queria deixar aqui uma rápida reflexão sobre alguns itens que eu acho fundamentais, né? E algumas dicas também, tá? Que eu sempre também dou para os meus casais, tá bom? Então vamos lá. A lista não tem como a gente também dar uma dica universal, né? Claro que algumas coisas dá pra gente adaptar em todos os lugares, mas a maioria dos casos depende muito da região, né? Depende, assim, um pouco, fica um pouco difícil, né? Porque é muito cultural, tá? Então vamos tentar adaptar aqui para Brasília e mais para nossa vivência, tá bom? Então, é importante que o casal tenha estabelecido um orçamento mínimo, porque é claro que isso impacta muito na quantidade de convidados. Então, se eu tenho um orçamento um pouco maior, eu consigo convidar mais gente, ou fazer uma coisa mais simples com mais gente, ou uma coisa mais elaborada com menos gente. Então, isso tudo, por isso que é tão importante a assessoria também nesse momento, para vocês estabelecerem prioridades. Mas isso a gente vai falar em um outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Assim que vocês estabelecerem um orçamento mínimo, porque tem que ter um pontapé inicial, tá? Mesmo porque isso vai impactar também, né? Mesmo depois que a lista estiver pronta, vocês vão ter que tirar ou colocar pessoas, né? Então, independente de quem esteja custeando, gente, o casamento, o casal, ou são os pais, ou né, o conjunto, todo mundo tá ajudando, né? É importante, sim, vocês estabelecerem uma certa intimidade com os pais, tá? Para que eles possam participar desse momento da lista, né? Porque o casamento é um evento familiar, não é um evento individual. Vocês estão oferecendo uma festa, né, para sua família, para os seus amigos, para comemorar uma união. Então, é claro que vocês vão querer pessoas próximas, parentes e entes queridos, né, com vocês, assim como os pais, isso é natural, tá? E assim, é importante porque muitas vezes a gente tem que ter um pouco de cautela, porque senão a lista pode virar um problema familiar, né? Pode virar uma briga, enfim, uma confusão, e não é isso que a gente quer, né? Então, tem que ter muita sabedoria, tá bom? Bom, lembrando que a gente sabe que vai prevalecer a vontade de vocês, do casal, né? Mas é importante vocês terem um pouco de jogo de cintura para lidar com isso, né? E eu acho que a melhor maneira, ao invés de impor, ou muitas vezes, né, de parecer intransigente, né, talvez dividir em cotas. Eu vou falar sobre isso também, tá? Vamos lá, minha colinha. Dica número 1, limitar o número de pessoas, né? Antigamente era muito comum fazer festas enormes para 500, sei lá, para muito mais pessoas. Hoje em dia a gente sabe que, como eu falei, é muito cultural e depende um pouco também do seu contexto familiar, né? Mas assim, o usual hoje são festas menores, mais intimistas, mais, né, com pessoas mais íntimas, né? Uma coisa mais, como é que eu vou dizer, mais reservada, né? Então, assim, hoje em dia, um casamento de 100, 150 pessoas é o mais comum, né? Um casamento acima de 200 pessoas já é considerado um casamento grande, né? Que já não é tão comum mais, tá? O segundo item são as cotas, como eu falei, né? Então, assim, fica interessante você já chegar para os pais e informar. Nós teremos 200 convidados, vocês têm uma cota para vocês convidarem. Uma cota, a minha sugestão foi 25% para os pais da noiva e 25% para os pais do noivo. E 50% para o casal, né? Então, assim, é claro que vão ter muitos convidados, né, comuns aí entre uma lista e outra, né? Mas, no geral, eu acho que fica bem democrático, né? E eles vão se sentir incluídos, sem que vocês precisem, não vai ficar convidando todo mundo, né? Ficar com aqueles textos que às vezes vão aborrecer eles, né? Então, assim, eu acho que agrada a todo mundo, né? Então, assim, você sabe, não sei se você, né, o casal, enfim, sabe, que você tem uma margem de segurança. Isso também depende um pouco tem algumas variáveis, tá? Mas, no geral, a margem de segurança é de 20%.
Então, se eu vou fazer um casamento para 100 pessoas, eu posso convidar até 120, né? Claro, como eu falei, tem algumas variáveis, pode ir um pouco para mais, um pouco para menos, mas assim, no geral é isso, tá bom? Vamos lá. Eu sempre oriento a fazer listas e sublistas. Então, vamos fazer uma lista geral, pega todas as listas, né? Você vai ver quem que tá repetido e tirar. Ok. Desta lista, faz 3 sublistas. Então, a primeira lista é a lista vermelha. A lista vermelha são aquelas pessoas que você sabe que não vai, ou pessoas doentes, muito idosas, ou aquelas pessoas que não gostam de festa, ou aquelas pessoas que moram muito longe em outro país, enfim. Mas que você tem que mandar o convite, você tem que convidar, tá? A segunda lista é a amarela, que eu chamo de grupo de risco, que é quem? Grávidas, idosos, famílias com crianças muito pequenas, né? Ou que moram em outro estado. São pessoas que dependem de muitas coisas para poderem estar lá, né? Então, assim, depende da criança, a grávida depende se vai estar bem ou não, o idoso também muitas vezes está doente e não consegue ir, né? Então, assim, são pessoas que vão variar ali. Você só vai ter certeza absoluta em cima da hora, né? E, claro, a lista verde, que é aquela lista das pessoas que você tem certeza absoluta que vai. Irmãos, padrinhos, parentes próximos que moram na mesma cidade, que fica bem mais fácil, né? Então, as sublistas é isso, tá bom? Então, assim, em resumo, lista. Gente, se preocupem em determinar um orçamento e se preocupem em determinar um número de pessoas. Dividido as cotas, cada um faz sua lista, unifica as listas, divide por cores, né? E manda ver, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado, tá? De qualquer maneira, se vocês quiserem acessar lá no casamentosbsb.com.br, vai em categoria cerimonial, tem uma matéria minha que eu escrevi sobre listas lá, tá? E tem mais algumas variáveis que eu falo, como, por exemplo, babá paga, gente, tá? Babá de criança. Aí lá tem, é deselegante proibir crianças? Tem na matéria também, né? Sobre a questão de quais os critérios você pode usar para poder convidar ou não. Alguns critérios que eu coloco lá. Há quanto tempo eu não vejo a pessoa? Nos últimos 6 meses, quantas vezes nós nos falamos? O que essa pessoa representa na história do casal? Ela fará parte do nosso futuro? E também tem aquela questão das pessoas de trabalho, né? Dependendo do seu trabalho, é um investimento social e comercial, que você precisa convidar alguém do seu trabalho. Então, você não pode dispensar. Então, lá na matéria, né, tem muitas dicas bem legais para vocês conseguirem fazer uma lista mais enxuta, mas ao mesmo tempo, né, não perder tempo com isso, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado. Um abraço a todos, até a próxima!